Ontem, o José Roberto de Toledo publicou esta reportagem. Popularidade toma tombo histórico e triplamente dolorido para Lula, lá no UOL. É uma antecipação de uma pesquisa que provavelmente, sobre o governo Lula, deve sair hoje. Ele não revela o instituto, diz só que é um dos maiores institutos do país, mas é o chamado furo. Ele está antecipando dados desta pesquisa. Que instituto é? Não sei. Não sei, eu não fui atrás dele para conversar, para saber. Digo o que eu digo, porque já tem gente que fala, porque ele é da mídia liberal, isso aí é mentira, cascata, é para prejudicar o governo. Ó, nos anos 90, quando a maior parte da nossa audiência aqui ou não era nascida, ou era recém-nascida, ou era criança ainda, né? Ele foi meu assistente quando eu era editor do Painel, a coluna Painel da Folha de São Paulo. Tá? Trabalhei na Folha de São Paulo de finalzinho de 1986 até 91. Foi uma trajetória muito interessante para mim. Cobri a Constituinte, cobri a campanha eleitoral que levou à vitória do Collor, e depois fui editor do Painel. O Toledo foi meu assistente. Éramos moleques, éramos muito jovens, ele um pouquinho mais jovem que eu na época. Então, assim, eu digo, é um sujeito ético, correto, um grande jornalista. Então, está inventando. Não, não está inventando. Não está inventando. A hora que sair a pesquisa, vamos ver se sai ainda hoje, amanhã eu trago aqui em detalhes, mas não dá para deixar de tocar nesse tema e antecipar, e trazer para vocês a antecipação que o Toledo trouxe. Desastre, mas vamos combinar, né? Pedra cantada, né? Que a situação da popularidade do governo Lula está adquirindo tons dramáticos. A gente vem falando disso, a gente vem acompanhando as pesquisas, né? O escorregamento, né, esse lento escorregar da popularidade do governo Lula, e aparentemente essa pesquisa vai mostrar que não é apenas um escorregar, teve um tombo, né, teve um salto para baixo expressivo, grande, agora nesta rodada de pesquisa. Segundo ele registra, é a primeira pesquisa pós-crise do Pix. Evidentemente que tem o componente do Pix, mas não se iludam, não é só o Pix, não. Acho que é o cenário, é esse cenário geral de insatisfação com o governo devido às condições de vida do povo brasileiro. Então vamos lá. O que diz o Toledo assim? O Toledo é isso, né? Ele é hoje um cara importante lá no UOL. Né? Teve uma trajetória lá na Folha, depois foi para o Estadão, voltou para a Folha. Hoje ele aparece muito naquele canal UOL no YouTube, né? A Rosimar dizendo assim, que legal, trabalhou na coluna Painel, verdade. Toledo é bacana, gosto dele, aparenta profissionalismo e faz com bom humor, que, ao meu ver, pressupõe inteligência. Não, Toledo é uma figura, gosto dele. Então, o que diz ele nesta reportagem? Então, que a popularidade de Lula tomou um tombo histórico bem no meio do mandato. Né? Estamos começando a segunda metade do governo Lula. Então, ele registra que ele teve acesso aos resultados de uma pesquisa presencial e nacional de uma das melhores casas do ramo. Não sei qual é. Eu também não fui indelicado de ir lá procurar quem foi. Deixa, vai sair. Vai sair. Né? Uma coisa, preservar o furo e a fonte dele. Quem é? O Datafolha? É o IPEC? É o IPESP, é a Quest, não sei, vamos ver, né? Logo saberemos. Então, o que registra esta pesquisa? Perda de 5 pontos na avaliação positiva do presidente Lula nesse começo de janeiro, em comparação a dezembro, quando a popularidade do presidente vinha de uma estabilidade decrescente, né? De um lento escorregar, como a gente veio mostrando aí, mostramos inclusive nas pesquisas agora, no comecinho do ano, né, nas pesquisas de dezembro. Pois bem, os 5 pontos perdidos, então, nessa popularidade positiva do presidente, para quem aprova o desempenho de Lula 3, e isso é um aspecto importante da pesquisa, eles não passaram para aquela avaliação regular, né, quem está em cima do muro, né, nem quente nem frio, regular, né, que avalia o governo regular. Elas foram direto para ruim péssimo. E aí isso é um fenômeno de pesquisa, né? Se você tira 5 do alto de ótimo e bom e passa para ruim e péssimo, isso significa, na verdade, um saldo negativo de 10 pontos percentuais, né? Porque você tirou 5
do ótimo e bom, da avaliação positiva, e botou 5 na avaliação negativa. Então, menos 5, mais 5 são 10 pontos, na verdade, o significado do movimento. Nas campanhas eleitorais é assim, né? Quando a gente vê pesquisa. Então, quando um candidato sobe, né, 3 pontos, ele, na verdade, acumula muito mais, né? Ele vai acumulando muito mais. Então, essa é a primeira constatação da pesquisa. A segunda, não, sim, ainda uma observação. Desde a posse de Lula em 2003, olha que grave, esse levantamento que o Toledo fez, como eu disse, é um cara sério. É a primeira vez que o saldo de popularidade de Lula fica negativo para além da margem de erro. Tá? O saldo já vem ficando negativo, tá? Ao longo aí dos últimos meses. Eu tenho acompanhado as pesquisas, mas é assim: 2 pontos, 3 pontos, dentro da margem de erro. Essa é a primeira vez em 10 anos de Lula, né? Lula 1, Lula 2 e agora Lula 3, que essa margem de erro é superior, essa queda, a avaliação negativa é superior à positiva, fora da margem de erro. Mesmo no auge do mensalão, foi talvez o momento mais difícil dos governos Lula antes dessa crise de agora, momento mais difícil, talvez até mais difícil do que agora, né? Porque era um momento de possibilidade até de derrubada do governo Lula. Eu lembro que no auge do mensalão encontrei o André Singer, que tinha sido meu chefe na Folha, como editor de política, isso antes de eu ir para o painel. Né? E ele era o porta-voz do governo. Encontrei com ele no aeroporto, acho que foi em Congonhas, em São Paulo. Eu olhei para ele e falei: meu, esse cara está acabado de um jeito. Né? Nós conversamos brevemente, de fato ele estava exaurido, acabado, visivelmente abatido, porque você tinha um cenário de possibilidade até de queda de Lula. Não aconteceu e Lula depois se recuperou. Né? E Lula se recuperou. Mas mesmo então, no auge da crise do mensalão, né, o Lula chegou a no máximo 3 pontos de diferença entre o ótimo e bom e o ruim e péssimo. 32 de ruim e péssimo a 29 de ótimo bom. Tá? É isso, né? Isso quer dizer 3 pontos, quer dizer que, né, na versão mais favorável a Lula podia ser 31-30, empatado praticamente. Né? Então é isso. E eles recuperou depois, a gente viu como foram os governos 1 e 2. Hoje não, né? Não está mais na margem de erro. Tá? E aí ele diz aqui, então esse é o segundo ponto, né? É essa queda. Tá? O primeiro é o tombo, o segundo é esse cenário histórico e o terceiro é esse aqui, né? Diz ele. Mas talvez a pior das 3 notícias reveladas pela pesquisa é que a queda de popularidade do presidente aconteceu no coração do lulismo. Isso também já vinha sendo uma tendência, sobretudo na última pesquisa do Paraná Pesquisas. Já vinha apresentando essa tendência, aparentemente não tão marcada quanto essa pesquisa que o Toledo teve acesso. Tá? Então, quais são algumas das maiores perdas de aprovação de Lula? Entre os mais pobres, entre os menos escolarizados e entre os moradores do Nordeste. Por sinal, ontem, nessa entrevista, tem uma repercussão enorme a entrevista com a professora Patrícia Valim, né, com o Gaio Fato também, né, teve uma repercussão muito grande. Na entrevista com a professora Valim, ela já tinha antecipado, falou: olha, né, a vaca leiteira do Nordeste está secando para o lulismo, para o presidente Lula e o PT. Né? Então, nessa revelação de agora, confirma isso. Deixa me ver em frente. Não, então tá aqui. Esse é o cenário. Vamos esperar a pesquisa vir à tona efetivamente. Tá? Vamos esperar. Tá? Aí eu trago todos os dados. Se sair hoje, amanhã já eu trago para vocês e a gente analisa detalhadamente juntos. Ontem saiu uma reportagem do Valor Econômico. Logo cedo, até cheguei a mencionar, a mostrar de passagem aqui, porque saiu 5h30 da manhã, eu estava já finalizando a preparação para o nosso encontro aqui, para o Manhã Brasil, né, dizendo que há uma preocupação no PT e nos aliados por conta da cogitação que o Lula fez na reunião ministerial de não disputar a reeleição.
Lula foi bem assertivo quanto a isso. Tem gente que deve, nada, é cascata, ele vai sair candidato. Né? Ele vai sair candidato. Olha, não é bem assim, né? Na reunião, inclusive, ele chegou a falar isso, em fazer o sucessor dele. Tá? E é por isso até que ele cobra. Não, precisamos entregar, o governo precisa melhorar. Lula abandonou o triunfalismo que o caracterizou na primeira metade do governo, né? Lembra-se, nas reuniões, quem acompanhou as reuniões ministeriais, as falas de Lula, era né, entrevistas, esse é o melhor governo, o governo Lula 3 é o melhor dos meus governos, eu aprendi, tenho experiência. Esse discurso ele abandonou por completo na reunião ministerial e reconheceu que o governo não está andando direito, não. Né? Cobrou entregas dos ministros. O clima foi apertado, vamos dizer assim, durante a reunião ministerial, e aí ele aventou essa possibilidade de não ser candidato efetivamente em 2026. Quero dizer para vocês o seguinte: as informações que eu tenho aqui em Brasília de bastidor é que são dois temas que pesam nesta possibilidade de Lula não ser candidato. Tá? Dois temas que convergem. O primeiro, a questão da saúde. A questão da saúde está pesando. Há preocupação no círculo mais íntimo ali de Lula, Janja e dos médicos, nas condições efetivas para Lula aguentar uma campanha eleitoral pesada, porque toda campanha eleitoral é pesada. Né? Há presidentes como Fernando Henrique, por exemplo, do primeiro para o segundo mandato. O Lula, do primeiro para o segundo mandato, era para ser assim, mas acho que houve problemas ali. Ele acabou tendo que ir para a campanha fazer um esforço maior na campanha. Fernando Henrique praticamente não fez campanha do primeiro para o segundo mandato. Então, há situações assim, em que um presidente ou uma presidenta está terminando o mandato com uma popularidade tão alta que o processo eleitoral é um passeio. Não parece ser o caso agora. Vai ser uma disputa, não se sabe contra quem, mas vai ser uma disputa difícil, porque a situação do governo é uma situação, acabei de falar dessa pesquisa agora, e então vai ter uma demanda de esforço físico do candidato, no caso né, de Lula, se ele acabar sendo candidato, muito grande. E aí há uma preocupação no entorno de Lula e no entorno dos médicos que acompanham Lula, eles não falam isso abertamente. Mas, quero dizer o seguinte, quando Lula teve o acidente, eu falei, estava lá na fora ainda, eu falei, os médicos e o governo estão mentindo, foi muito mais grave do que eles estão divulgando. A situação é muito pior do que eles estão divulgando. Vocês se lembram que quando teve o acidente e Lula foi para São Paulo, eles esconderam aquela história que o próprio Lula revelou depois, dele ter que ficar horas e horas esperando o avião da aeronáutica, ele depois reclamou, né? Depois ele revelou, né, que são dois momentos recentes em que ele temeu morrer. Primeiro naquele episódio do avião, né, não é o sucatão, mas aquele avião na volta do México, que teve que ficar dando volta horas e horas e horas para derrubar ou para lançar fora o combustível e poder pousar, pelo problema que teve, e depois este caso, que ele revelou depois, né, de que toda aquela propaganda de que não era nada, né, parecia que Lula estava com resfriado. Né, ele mesmo revelou que temeu pela vida dele. E que a Janja ficou muito preocupada e que ele falou que foi o episódio mais dramático, até mais dramático do avião. E quando houve o episódio, né, no dia seguinte, primeiro que aquela história, né, como é que quem revelou foi a Mônica Bergamo da Folha. Parabéns para a Mônica, que é competente, mas como é que um governo deixa na mão de uma jornalista a responsabilidade por fazer a divulgação de um caso tão grave? E ela fez isso porque ela tem uma fonte, né, que é o Calil. O doutor Calil é médico dela, inclusive, também. Então ela teve aquela informação privilegiada ali. Ela comandou, ela junto com esse doutor Calil, comandaram o processo de informação da sociedade brasileira sobre o que estava acontecendo com o Lula. E esse Calil nós vimos pelas entrevistas, né? O cara minimizando o tempo inteiro, minimizando o tempo inteiro. Eu falei, isso é muito mais grave. Lula não vai retomar as viagens. Lembram-se que a conversa era, não, ele só não vai para Kazan porque não pode fazer viagens longas, mas na segunda-feira, terça-feira, ele está no Planalto e está despachando e já vai poder fazer viagens curtas. Cascata, não foi para o Planalto. Lembram-se? Ficou na alvorada.
ficou numa situação de repouso inicialmente e depois de trabalhando meio período, bem mais lentamente. 5 viagens programadas foram canceladas. Era evidente que era muito mais grave. Né? Me lembro até que naquele momento, quando eu estava na fórum, fui xingado de tudo quanto foi jeito. Né? Que eu estava falando mal, que eu queria a morte de Lula, coisas do gênero. Eu sou jornalista, minha obrigação é dar informação. E é dar informação na busca da verdade. E não ficar compondo num processo comunicacional que é típico dos poderes, né? A gente viu que o Biden aconteceu algo parecido lá nos Estados Unidos, né? Então é isso. Então, tanto que aconteceu, Lula voltou. Né? Teve outro coágulo, Lula voltou, fez outra intervenção. E então há uma preocupação. Será que Lula aguenta o tranco de uma campanha presidencial que promete ser uma campanha dura? Então essa é uma questão. Mas há uma segunda questão, que é a questão política. Se essa pesquisa for a tendência da segunda metade do mandato de Lula, há uma questão, além da saúde, que é a questão política. Lula não sairá candidato se tiver um cenário de possível derrota. Não sairá. Lula só sai candidato se tiver um mínimo de conforto de que ele será o vitorioso. Por quê? Porque ele não quer ser a última, né? Se ele concorresse ou se ele vier a concorrer à última candidatura dele, ele não quer sair da vida pública com uma derrota. Então, ele ficaria por aí. Ele pararia por aí. Né? Ele tinha uma ideia, eu sei porque acompanhei de perto, vi todos os bastidores disso, quando saiu o candidato no início do governo, que era este ser um governo da projeção internacional dele. Né? Ele tinha a ideia de que ele ia fazer a paz entre Israel e o Hamas, que ia fazer a paz na Ucrânia. O projeto de Lula era sair do governo como secretário-geral da ONU e como prêmio Nobel da Paz. Não deu certo, né? A coisa não rolou. Lula não tem hoje, né, 1/3 da projeção internacional que chegou a ter já no final do seu primeiro mandato e no segundo mandato. Então não deu certo esse projeto. Era até uma ideia do presidente Lula que assim, eu monto um governo, esse governo vai tocar a administração e eu me dedico aos temas internacionais. Esse projeto fracassou, não deu certo. Então, e a gente está vendo, né? Está vendo a pesquisa e está vendo o governo. Então, as condições, se não tiver garantia mínima, ou pelo menos um mínimo de segurança de quanto à sua chance de vitória, Lula também não sairá. Então, tem saúde e tem a questão política, que hoje indicam que a chance de Lula ser candidato é cada vez menor. Então, porque tem sempre isso, né? Ah, não, mas é o valor econômico, você está inventando. Não, gente. Porque o Valor Econômico é o jornal, né, por excelência do capital financeiro. Eu achei que tinha colocado o nosso fundo aqui. Logo, logo o Maxwell vem reclamar que eu não pus o fundo com toda razão. Não reclamar não, né? Vem advertir. Ah, não, pus sim, tá lá. Maxwell, hoje eu pus, tá? Hoje eu lembrei logo no começo. Então, o valor, ok. Mas olha isso aqui. Esta é a manchete do Brasil 247, que é um jornal por excelência, porta-voz do governo Lula. Não tem nenhuma agressão nem nada, é uma constatação apenas, tá? Vamos dizer assim, acho que deve ser tomado até por eles como elogio, né? O jornal que é o jornal, né, que faz a propaganda aberta do governo Lula, o jornal. Ei, Mauro, né? O site que faz a propaganda, o canal que faz a propaganda do governo Lula. Tá aqui, ó. Manchete ontem do Brasil 247. Lula deixa PT e aliados apreensivos ao cogitar não disputar reeleição em 2026. O presidente sugere a possibilidade de apoiar um sucessor, mas a ausência de nomes consolidados no PT gera insegurança sobre 2026. Aí, não, valor não vale. Não, 247 não vale. E será que o Lindbergh faria vale? Será que o Lindbergh faria vale? O Lindbergh assume agora, dia 1º de fevereiro, 1º, 2 de fevereiro, vai ter a eleição formal, mas já está consolidado, é o acordo
que existe lá internamente no PT, ele será o líder do PT na Câmara dos Deputados e Deputadas, né? O primeiro foi o Zeca Dirceu, é um rodízio que eles combinaram. O segundo, o Odair Cunha, e agora ele será o terceiro líder do PT. O Lindbergh, inclusive, tem uma trajetória interessante, né? Que ele, no começo do governo Lula, era alguém fortemente crítico à esquerda ao governo e à política econômica do Haddad, e ao longo do ano passado, de 2024, sobretudo no segundo semestre, ele se realinhou, né? E hoje é alguém completamente aderido ao governo Lula, não faz mais nenhuma crítica, e é nessa condição que ele assumirá a liderança do PT na Câmara. Ele deu uma entrevista ao Poder 360, né, que é um site aqui de Brasília, e disse isso: sem Lula, esquerda tende a perder em 2026. Por isso que eu estou dizendo, está um medo, pânico na cúpula do PT e do governo com essa possibilidade de Lula não ser candidato, né? Deputado afirma que partidos da base aliada não têm plano B para a próxima eleição presidencial, né? E aí, como eu disse aqui, ele assume como líder do governo, líder do PT na Câmara agora em fevereiro. Então, naquela reportagem do Valor, e de fato é o que eu tenho visto aí nas internas do PT, 3 nomes aparecem. Deixa eu só tirar o aviso, acho que já deu para todo mundo ver, né? O banner aqui da contribuição. Então, se você puder, torne-se membro, contribua com o Pix, esteja com a gente, inscreva-se, mande seu like, mande superchat, esteja com a gente aqui sempre. Então, nas internas do PT, são esses os 3 nomes que mais têm aparecido. Fernando Haddad, que até metade do ano passado, havia uma enorme empolgação quanto à possibilidade dele ser candidato, mas o desastre da política econômica, e agora esse desastre do PIX, vocês imaginam Haddad candidato em 2026, o homem que quis destruir o PIX, né? Vai ser esse o mote da campanha da oposição, com toda certeza. Então, Haddad hoje é visto com muita reticência a possibilidade de candidatura dele. Os outros 2 nomes são Rui Costa, né, o matador de jovens negros da Bahia, né, detestado, conheço, detestado aqui na esplanada dos ministérios, os demais ministros detestam o Rui Costa pela grosseria dele, pelo jeito agressivo com o qual ele se comporta, e o Camilo Santana, ministro da Educação, que é, nesse momento, interessante, né, o nome que mais está crescendo, né, para esta possibilidade. Mas também acham que não... acham assim, o PT acha que ele não tem a menor chance numa luta eleitoral. Ele está crescendo porque está fazendo medidas relativamente populares no Ministério da Educação e ganhou a eleição lá em Fortaleza. Então, ele talvez tenha sido o único líder do PT que saiu vitorioso no processo eleitoral de 2024. São esses 3 nomes, mas, como disse o Lindbergh, nenhum dos 3 ganha a eleição. Essa é a avaliação dele, é a avaliação da cúpula do PT, uma avaliação que todo mundo faz no bastidor, tá? Mas que ninguém vem a público fazer. Aí o Lindbergh cometeu esse sincericídio. Essa fala de Lindbergh, diz o Ober aqui, explicita a mediocridade e descolamento da realidade da sucessão. Interessante que ninguém está cogitando, por exemplo, o Alckmin, né? Ninguém está cogitando o Alckmin. Eu sei não. Quem será o candidato a candidato, né? Então vamos ver o cenário, como é que adianta. Agora, o que tem é, vou falar, esse governo fará mais do mesmo e aprofundará o caminho neoliberal e para centro-direita ou direita, como queiram. Tá? Há uma conversa insistente aqui em Brasília de que o Arthur Lira, incrível, né? Mas de possibilidade do Arthur Lira ser ministro do governo. Para quê? Para tentar puxar o PP. O PP que é presidido pelo Ciro Nogueira. Né? Ciro Nogueira foi um chefe da Casa Civil, foi chave. Salvou o governo Bolsonaro no momento em que o governo Bolsonaro, depois daquele primeiro momento de radicalização da extrema-direita, o governo Bolsonaro fez a composição com o Centrão para poder continuar a governar até o fim. E aí quem costurou esse acordo e teve um papel decisivo foi o Ciro Nogueira, que até hoje declara amor e fidelidade ao Bolsonaro. Mas ele já apoiou o Lula, já apoiou os governos Lula.
né? Ele foi candidato ao Senado lá no Piauí com apoio do presidente Lula, acho que no segundo mandato, se eu não estou enganado. Então, há uma ideia de que atrair Lira para o ministério, vocês imaginam o impacto que vai ter nas bases petistas e nas bases progressistas do Brasil de colocar Arthur Lira no ministério. De que atrair Lira poderia neutralizar ou até trazer o PP para a base do governo. Mas o cenário, porque o Centrão, assim, o Centrão tem uma tendência, né? Tendência não, o Centrão é de direita, eventualmente apoiaria Lula se tivesse garantia de vitória, né? Porque só vão embarcar nessa canoa, né? De apoiar o Lula, que é um nome odiado, né? Pela extrema direita e pela base de direita do país, não é mais um nome odiado, né? Pela burguesia. Mas se tiver um mínimo de garantia de vitória e se tiver um acordo prévio de ampliação ainda maior do poder do Centrão, num eventual Lula 4. Mas eles estão vendo que a situação não está boa. Então, mesmo após essa indireta do Lula, porque na reunião ministerial o Lula falou isso, seguinte, vamos para a segunda metade do governo, mas quero ver quem vai ficar no governo vai ter que apoiar em 2026. Né? Mesmo com essa indireta ou direta do Lula na reunião ministerial, o Centrão vê com muita reticência a possibilidade de apoiar Lula. É claro que também essa é uma estratégia negocial, né? O que eles vão fazer? Né? Eles que já arrancaram o couro do governo Lula vão arrancar, né, os ossos e o sangue nessa segunda metade para se manter apoiando o governo. Bom, cenário. Então, qual é o cenário? Qual é o cenário de perspectiva para a segunda metade do governo? O que o cenário, nesse momento, pelo menos, pode haver uma guinada. Acho difícil. Mas pode, em tese, sempre pode, né? Mas o que o governo está apontando para a segunda metade é mais do mesmo. É um aprofundamento, na verdade, da política de austeridade, da política econômica neoliberal, do acordo com o Centrão, ou seja, todas as tendências verificadas na primeira metade do governo Lula vão se manter e se aprofundar. Então, ontem nós demos aqui detalhadamente as 25 prioridades que a Haddad apresentou na reunião dos ministros do Ministério da Fazenda, da equipe econômica do governo, evidentemente com a aprovação de Lula, para a segunda metade do governo até 2026. E está aqui, né? Das 25, as 4 primeiras prioridades são fortalecer o arcabouço fiscal, fazer a reforma tributária, aquilo, né, a modernização tributária, implementar aquilo que já foi aprovado, ou seja, uma medida que é consequência do que foi, regulamentar a reforma tributária, né, que não tem qualquer relação com a vida das pessoas, né? Essa reforma, essa modernização não é reforma tributária. Reforma tributária é quando você muda o pacto de contribuição de onde você tira os recursos para o Estado brasileiro. Não mudou nada, apenas modernizou, importante e legal, mas é uma modernização. Mas para o governo é uma prioridade, né? Porque agrada a burguesia, sobretudo a burguesia industrial. E, finalmente, esta promessa da reforma sobre a renda com a isenção para quem ganha até 5 mil e tributação sobre milionários. Será? Vamos ver. No Congresso há reticência em relação ao andamento disso, apesar do Rui Costa afirmar que será, de fato, uma prioridade. Bom, ontem, mais uma questão para o governo. O TCU, o pleno do TCU, por unanimidade, suspendeu, bloqueou 6 bilhões daquele que é considerado um dos maiores, dos mais importantes, mais relevantes programas sociais do governo, que é o Pé de Meia, que dá R$200 para os estudantes do ensino médio por mês, mais R$1.000 por ano concluído, num programa que a meta do governo é envolver 3,9, quase 4 milhões de estudantes. O governo considera esse um programa crucial e é um programa chave para o sonho de candidatura presidencial do Camilo Santana. Pois o TCU ontem bloqueou o repasse de 6 bilhões do programa Pé de Meia, tá? Alegadamente, segundo o TCU,
porque estão sendo feitos gastos sem autorização do Congresso, apesar de uma ordem expressa na lei de que precisa ter autorização do Congresso, princípio de despesa, a inclusão das verbas de um programa do FIES, né, que é esse programa que o Haddad inventou, que é o programa de privatização do ensino superior, tá? Então, tem inclusão dessas verbas no projeto PED 6, sem que isso tivesse passado pelo orçamento, tá? E a possibilidade de o programa fugir dos contingenciamentos ordenados pelo arcabouço fiscal. Deu para entender? O arcabouço fiscal tolhe as iniciativas do governo, né? O governo pôs um arcabouço fiscal que estabelece limites cada dia mais estritos para a sua ação, tá? Então, o TCU considerou que essas medidas todas têm potencial de serem ilegais. Tá? Então, foi bloqueado. Isso é um problema. Tem possibilidade dos estudantes já, o mês que vem, não receberem os R$200. Alguns milhões de estudantes, não são todos, porque não é todo o recurso do programa que foi bloqueado, tá? Mas já no mês que vem. Vamos ver se o governo AGU está recorrendo, vamos ver como é que vai acontecer. Pois bem, questão dos alimentos, o presidente Lula falou na segunda-feira, a gente registrou aqui, que uma das prioridades do governo, já entendeu, né, que a inflação, sobretudo a inflação dos alimentos, é demolidora para a popularidade do governo. Por isso que eu digo que essa pesquisa que a gente apresentou no começo, não dá para considerar que é apenas o PIX o motivo dessa queda, desse tombo, como disse o jornalista José Roberto de Toledo, da popularidade do presidente Lula. A questão do preço dos alimentos, e o próprio presidente Lula sabe disso, é crucial. É crucial nesse processo de desgaste do governo. Ontem de manhã, o Rui Costa foi à EBC, tem um programa lá que chama Bom Dia, Ministro, e deu uma entrevista dizendo que o governo faria intervenções para reduzir o preço dos alimentos ou para evitar novos aumentos no preço dos alimentos. Aí a burguesia chiou, a mídia liberal chiou, como intervenção? Porque o Estado não pode intervir na cabeça deles, né? E ele recuou. Não vai ser intervenção, não é nada disso, são medidas. Então, à tarde, ele deu outra entrevista para a CNN para se desculpar por ter usado a palavra intervenção e usar a palavra medidas. Aí está uma correria no governo para tentar medidas para baratear ou, pelo menos, para reduzir o ritmo de aumento do preço dos alimentos. Aí, nesta corrida, não tem plano, não tem planejamento, né? A medida mais importante teria sido recompor os estoques reguladores, que foram destruídos pelos governos Temer e Bolsonaro e não foram recompostos pelo governo Lula. Agora virou uma febre que tem que recompor os estoques reguladores, está lá correndo atrás. O Edgar Preto, que é o presidente da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que é quem deveria ter cuidado dos estoques reguladores, mas também o arcabouço não deixa, né? Para fazer estoque regulador tem que comprar. Para comprar, tem que gastar. Mas aí não pode gastar porque tem o arcabouço. É tudo drama. É tudo drama. E aí, ele ontem anunciou, mas não anunciou nenhum estudo para isso, não tem projeto efetivo de nada para isso, que o governo está estudando em fazer algo tipo a farmácia popular, né? Usar os próprios comércios para você ter um barateamento de alimentos. Então, da mesma maneira como na farmácia popular, você tem uma lista de remédios que, se você tem a receita, você pega nas farmácias, né, que estão no programa Farmácia Popular, de graça. No caso dos alimentos, não seria não seria de graça, seria um barateamento. Como é que seria isso? Com dinheiro, né? O governo subsidiaria esse comércio para baratear. Será que o comércio vai baratear mesmo? A história mostra que não é bem assim, né? Se a gente for olhar a história desde o governo Dilma, com a tal da desoneração, né, da folha de pagamentos, né? Os empresários pagando quase nada, né? Hoje são ainda vários setores que não pagam quase nada nas taxas de impostos das folhas de pagamentos. O objetivo era reduzir preço, nunca reduziu preço nenhum, eles embolsaram a margem. Vamos ver se nesse caso isto aconteceria.
Então, o José Paulo Kupfer, também lá do UOL, José Paulo Kupfer é, na mídia liberal, um dos pouquíssimos economistas que tem uma visão diferenciada da visão neoliberal, que é hegemônica, dominante, praticamente total, né, nas mídias liberais. Ele tem uma visão diferenciada, tem uma visão que não é neoliberal, apoiou o governo Lula, é um economista de longa tradição nesse universo da esquerda ou centro-esquerda. Ele mesmo diz que não vai ser fácil. Essa história de baratear alimentos não será, não, dificilmente o governo conseguirá cumprir, porque para isto precisaria usar recursos do Estado, e os recursos do Estado não podem ser usados. Né? E o Rui Costa já ontem voltou atrás na ideia não, né? Naquela palavra, intervenção, que dava a entender que haveria medidas duras do governo sobre o comércio, sobre o agronegócio, sobre os supermercados, o varejo, o atacado, para forçar a redução do alimento. O Rui Costa já disse que não vai fazer. Então, cenário difícil para o governo obter esta redução. Ontem, o Valor soltou esta reportagem. O Valor é o principal meio de comunicação do grande capital, né, sobretudo do capital financeiro do país. Né, é o que mergulha mais no noticiário. É uma referência importante para nós que queremos acompanhar a economia do país. Soltou esse estudo, foi um furo deles, de medidas que o governo estaria estudando contra a inflação, que envolvem corte de taxas em cartão de crédito usado em supermercado e venda de remédio em supermercado. Bom, da onde apareceu isto? Isto apareceu de uma reunião que o presidente Lula teve em 21 de novembro. Olha só a reunião. Para reunir a burguesia do varejo e da distribuição do país com o governo, o presidente Lula botou nesta reunião, além dele, 8 ministros e 3 secretários. Alguém já ouviu falar de ter uma mobilização desse tamanho do governo para reunir com o MST? Ou com as centrais sindicais? Ou com qualquer outro movimento popular? Ou com as lideranças do movimento pelo fim da escala 6x1? Não, mas para reunir com a burguesia do varejo e da distribuição, 8 ministros e 3 secretários em 21 de novembro. Quem estava do outro lado da mesa? Também o MST não foi convidado, né? Porque a rigor o MST poderia colaborar, mas não foi convidado. Estavam lá a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, estava lá a Abras, que é a Associação dos Supermercados, a ABAD, que é a Associação das Empresas de Distribuição, e a ABAS, que é a entidade dos atacadistas. Então foi essa a reunião. O que ficou nesta reunião? Então tá lá, tá? Então esse foi o objetivo da reunião, 21 de novembro. Né? Então eles levaram um conjunto de ideias da burguesia vinculada a esse universo do varejo, sobretudo, e da distribuição alimentar, né? Diz aqui o texto, né? Essa é a abertura da reportagem, tá? Do furo do Valor. Então, sugestões que podem vir a ser medidas adotadas pelo governo com o intuito de amenizar pressões na inflação alimentar por meio de uma redução nos custos dos varejistas. Claro, claro. Como é que eles falam? Não, vamos reduz o nosso custo. Cá entre nós, né? Você acha que essa burguesia aí vai reduzir o preço porque reduziu o custo? Nada, vai botar no bolso. Essa reunião o governo levou tão a sério que na entrevista ontem, lá no Bom Dia Ministro, na IBC, e depois ele reafirmou na CNN, o Rui Costa fez referência a ela como um elemento importante nesse processo da redução de custos. Agora, tá sentado? Tá sentada? Eu vou mostrar para vocês uma das sugestões que eles levaram. 2 mais 2 igual a 4. Outro projeto envolve flexibilização das leis trabalhistas no comércio. Eles não estão satisfeitos com a escala 6x1, não. Eles querem mais. Eles querem mais. Uma questão central é como esses pontos gerariam ganhos que seriam repassados a preços, considerando que as empresas, com seus acionistas estrangeiros, têm políticas comerciais independentes. Ou seja, o que eles disseram lá? A gente não quer escala 6x1, quer escala 10x1, quer escala 12x1, quer arrochar o salário dos trabalhadores da indústria
do comércio em geral, especialmente do supermercado, dos atacadistas, das empresas de distribuição. Mas mesmo assim, não damos garantia de reduzir preço, porque como as empresas são controladas por acionistas estrangeiros, Carrefour e outras, né, o Sendas, todas elas, Atacadão, tudo controlado por empresa estrangeira, eles têm políticas que são independentes. Você está entendendo? Eles já chegaram e disseram, não, nós queremos que arrochar ainda mais os trabalhadores. Mas mesmo se fizer isso, a gente não garante que vai reduzir preço. Chocante a reunião. E aí o Rui Costa ontem saiu fazendo propaganda dessa reunião como um elemento central, né, para pensar a eventual redução no preço dos alimentos. Tá? Ontem foi também, na esfera econômica, um dia importante, né, dos gráficos por conta da redução do preço do dólar. Então, olha, desde novembro é a primeira vez que o dólar fechou abaixo de R$ 6, depois daquela escalada em, deixa eu ver aqui, não, dezembro, né? Desde a escalada começou dia 12 de dezembro passado, né? Foi quando superou a barreira do 100, que todo mundo considerava impossível, foi a 6,27 e depois veio uma leve curva, né? Chegou a despencar dia 20 de dezembro, subiu de novo e depois veio numa leve queda e ontem fechou em 5,95. Tá? Aí a mídia liberal, a serviço ou integrante do capital financeiro, é importante dizer que ela é integrante, porque não é apenas uma relação, né, de aliança. A Folha, né, a família, o grupo dono da Folha é o grupo dono do PagSeguro e do Banco PagSeguro, do PagBank. Tá? Então, eles são protagonistas do capital financeiro nacional, inclusive desse setor mais dinâmico, que não são os bancões tradicionais poderosíssimos, né? Esse novo setor aí das chamadas fintechs, dos bancos digitais e dos meios de pagamento. Então, eles são o próprio capital financeiro, não são apenas porta-vozes. Tá? Então, eles diziam que o dólar estava aumentando por conta da fragilidade da ação do governo no combate ao déficit fiscal, né, em espremer, né, o pescoço e a cabeça dos trabalhadores e trabalhadoras, que estavam insatisfeitos com a Haddad, que tudo que a Haddad fez por eles não era suficiente. E vão combinar, o Davi De Castro mostrou aqui, de fato, do ponto de vista deles, não era mesmo, porque o Haddad não conseguiu implementar o arcabouço fiscal em 2023 e 2024, ou seja, ele não conseguiu reduções do jeito que era exigido pela burguesia, sobretudo o capital financeiro, nos gastos do governo, exceto os gastos financeiros, exceto o pagamento de juros da dívida, sobre isso ninguém toca. Né? Ninguém, é um assunto proibido, é um tabu, não se pode tocar nesse assunto. Então eles diziam que era por isso. Aí, o que acontece? Veio caindo aos poucos. O próprio Davi De Castro já vem dizendo, esse negócio não vai aguentar. Eles não vão aguentar, porque vão acabar perdendo dinheiro. É irreal este dólar nesse preço. Quem está comprando dólar nesse preço vai acabar vendendo na baixa e vai perder dinheiro. O dólar é insustentável nesse preço. Então, foi essa curva que começou de queda. Aí, ontem caiu abaixo de 5,90. E aí todo mundo disse, é o Trump. Você entendeu? O dólar sobe por conta das questões internas. O dólar cai por causa do Trump. Não é bem esse, não. O dólar caiu por conta do Trump? Não, caiu. Inclusive porque o dólar estava subindo, mas aqui no Brasil, mas não era só no Brasil, né? O país que mais subiu o dólar foi o Brasil, mas tinha uma valorização do dólar no mundo inteiro, tá certo? Até na expectativa do governo Trump. E, de fato, houve uma queda no dólar, no preço do dólar, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, depois da posse, porque há uma decepção do grande capital internacional com as medidas do Trump. Esperava-se medidas mais duras, mais efetivas, que até agora não aconteceram. Né? Até agora ele não implementou, de fato,
as altas tarifas, ele não veio com o pacote que ele vinha prometendo. Mas o que essa mídia esconde, não fala, é que teve um fator fundamental, né? O governo entrou finalmente leiloando o dólar, que era algo que não fez no ano passado, ficou passivo, né? Essa história do câmbio flutuante, né? O câmbio indo lá para as alturas e o governo passivo. Então agora, 2 dias atrás, o dólar leiloou 2 bilhões, foram as primeiras intervenções em 2025, e aí o preço caiu. Mas não caiu só por isso não, né? Caiu porque estamos à beira, semana que vem tem terça e quarta, reunião do Copom. E aí o que é, né? Essa coisa, juros altos, ajuste fiscal é o que a burguesia quer para ir baixo dólar, aí baixo dólar, aí eles ficam confortáveis. E aí o que acontece? Semana que vem, terça e quarta, tem reunião do Copom. O Copom é a diretoria do Banco Central, que é a mesma, são os mesmos integrantes da diretoria do Banco Central que se reúnem 2 dias, a cada 45 dias, neste comitê chamado Copom, Comitê de Política Monetária, para definir a taxa básica de juros. Então, isso vai acontecer terça e quarta que vem. E o que está acontecendo? Existe o tal do boletim Focus, é a pesquisa Focus, que o Banco Central faz com... É o clubinho, né? É a pesquisa feita com a Faria Lima, é a pesquisa feita com os gerentes, diretores, operadores do mercado, então gerentes, diretores de bancos, de financeiras, dessas fintechs, desses meios de pagamento, das corretoras, dos fundos de investimento, ou seja, o governo escuta, o Banco Central escuta, toda semana, sai segunda-feira de manhã, as projeções que o chamado mercado, o capital financeiro, faz sobre a economia. E ele regula as decisões dele, o próprio Galípolo já falou isso, que a principal bússola do Banco Central é o Boletim Focus, a pesquisa Focus. Ele regula as decisões por essa pesquisa. É uma pesquisa irrisória. Olha aqui, ó. IPCA, a projeção de variação. Vejam que eles estão apostando no aumento da inflação. Tá? Então, a primeira da esquerda, IPCA, variação percentual. Há 4 semanas, um mês atrás, a projeção, então são projeções para 2025, tá? Como é que vai ficar em 2025? A projeção era 4,84 de aumento, né, de por cento. Há uma semana 5 e agora 5,1, tá subindo. Tá subindo. Olha aqui que interessante, respondentes, 139. O universo total são 141, se eu não estou enganado, que tem direito a responder. Então, 139 desses executivos, desses milionários, porque todos eles são milionários, executivos, dizem como é que vai ser o comportamento da inflação. PIB total, variação, 2,02 para 2025. 2,02, 2,04. Quer apostar que na semana que vem já vai para baixo? Já tem gente falando em recessão esse ano. Já tem analistas de bancos falando que esse ano pode ter recessão. Então vai para baixo. Tá? Ó, quantos responderam? 101. Câmbio, 5,90 há 4 semanas, eles previam 6,6. Ou seja, o mercado financeiro, o capital financeiro está prevendo que o dólar não vai ficar nesse nível que ficou, mas não vai baixar muito não, vai ficar ao redor de 6. Quantos responderam? 112. E, finalmente, a Selic. A Selic está em 12, deixa eu ver aqui, a Selic é 12,25. A Selic está, neste momento, em 12,25, deixa eu ver aqui. Selic atual, não sei se é 12,25, fiquei na dúvida se era 12,75, que foi a cacetada que foi dada de 1 ponto percentual na última reunião do PC. Então, eles estão prevendo que ao longo do ano vai subir mais do que 2 pontos. Que vai, há 4 semanas atrás previam 14,75, agora estão falando em 15. Quantos responderam? 130. Então, 130 desses ricaços, desses operadores de mercado, desses representantes do capital financeiro, responderam à pesquisa do Banco Central, dizendo como é que o Banco Central deve definir a taxa Selic ao longo do ano e, portanto, dando a
perspectiva. Na segunda que vem, sai outra dessas pesquisas focos, eu vou mostrar aqui, e aí, na terça e quarta, tem reunião do Copom. Então, tá todo e o Galípolo e o próprio Haddad já disseram que o juro vai aumentar. O Haddad, naquela entrevista famosa lá para a CNN, a gente olhou para ela em detalhe segunda, já falou, o juro, né, ele falou, o juro vai ficar alto, vamos ver se as medidas derem certo, ele não ficará alto muito tempo, ou seja, vai ficar alto. E o Galípolo já disse, né, e as notas, as atas do Banco Central já disseram que depois daquele reajuste do ano passado de 1 ponto percentual, vai ter mais 2 reajustes, pelo menos, de mais 1 ponto percentual, pelo menos, por isso que essa projeção do mercado. Né, de 12,25 para 13,25, de 13,25 para 14,25, e o mercado aposta que haverá outros aumentos ao longo do ano. Esse é o cenário, então, por isso que explica também a queda do dólar. Tá? Bom, ontem o ministro do Trabalho, ex-presidente da CUT, Luiz Marinho, publicou um artigo na Folha de balanço do Ministério do Trabalho, sob o título Pela Melhoria de Vida dos Trabalhadores. Este artigo me parece mais relevante pelo que ele não fala do que pelo que ele fala. E o que ele não fala? Não há qualquer menção ao tema da escala 6x1. Zero. Lembram-se que quando o tema surgiu com força, ele manifestou posição contrária, né? Ele falou, não tem nada do governo. É mais ou menos a posição que o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, teve em relação ao tema do PL do estupro, ou PL do estuprador. Não, o governo não tem nada a ver com isso, né? Depois foi obrigado a recuar devido à pressão do movimento feminista. Com ele aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? Ele falou, não, o governo não tem nada a ver com isso. Isso aí tem que ser resolvido lá entre os trabalhadores e os patrões nas convenções coletivas. Olha o nível do negócio. Aí depois acabou, foi obrigado a recuar, mas a posição verdadeira dele apareceu nesse artigo da Folha, em que ele simplesmente não toca no tema da escala 6x1. Vamos falar agora sobre a escala 6x1. Importante, anota. Nós vamos ter aqui, brevemente, tá, um representante do Observatório Social do Estado Brasileiro. Tá? Vai estar aqui com a gente, é o Tadeu, deixa eu ver se eu tenho o nome completo dele, não tem, é o Tadeu. Ele é um dos líderes do Observatório do Estado Social Brasileiro, que já vinha faz um trabalho importante de intervenção e pesquisa de dados relativamente à condição dos trabalhadores. Achei, inclusive, bem interessante, tenho conversado com ele. Ele é Tadeu Alencar Arraes, Arraes com I, né? Então não é Arraes com E. Professor de Geografia da Universidade Federal de Goiás e é o coordenador do Observatório do Estado Social Brasileiro. Ele vai estar aqui com a gente no dia 30, tá? Para falar desta pesquisa que eu coloquei na tela. O observatório surgiu por conta lá, quando começaram aquelas bombas da PEC 95, e ele fez uma pesquisa importante, vai trazer para nós sobre o BPC. E olha que interessante, eu achei na conversa com ele. Ele disse, olha, 2 pessoas que foram importantes para impulsionar, para motivar a nossa pesquisa foram o Jones Manuel, no caso do BPC, e da escala 6x1, e o David Decache. A escuta da campanha dos dois, tanto no caso do BPC quanto da escala 6x1, foi fundamental para a gente se colocar nesse movimento. Então, o que está acontecendo? O observatório está fazendo uma pesquisa nacional sobre a escala 6x1. Já tem 560 respondentes em 113 municípios, tá? É uma pesquisa bastante relevante, bastante importante. Então é o seguinte, se você, como eu, não trabalha na escala 6x1, tá? Você não precisa responder a pesquisa. Aqui a gente trabalha na escala 7x0. Militância. Aqui não tem nessa não. A gente está full time na luta política dos trabalhadores na luta política pelo socialismo. Então, tem esta pesquisa aqui, que é impactos da escala 6x1 na vida do trabalhador brasileiro. Então, tem aqui o formulário para você responder.
estou colocando neste instante aqui, e até vou pedir para o Maxwell colocar, manter na descrição dos nossos vídeos, a partir de amanhã, ó, coloquei aqui na tela, deixa eu colocar, é muito longa a descrição, então para anotar realmente é dureza, tá aqui, ó, tá vendo? Enorme, enorme. Mas se você digitar no Google Observatório Social, não, Observatório, deixa eu ver aqui, Observatório do Estado Social Brasileiro, Observatório do Estado Social Brasileiro, você vai conseguir chegar à pesquisa, tá? Então você vai ter condição de responder à pesquisa. E aí ele vai trazer aqui, o Tadeu, os primeiros resultados dessa pesquisa e vai trazer também os resultados da pesquisa dele sobre BPC. É muito interessante, eu vi a pesquisa, muito interessante, vai trazer revelações importantíssimas. E o Observatório lançou ontem um vídeo sobre a escala 6x1. Vamos ver? Todos os dias, nos encontramos com trabalhadores e trabalhadoras nos mais diversos estabelecimentos: hipermercados, farmácias, shoppings, aeroportos, postos de combustíveis, padarias. Essas pessoas enfrentam longas jornadas de trabalho, frequentemente organizadas na desgastante escala 6x1. No entanto, raramente somos sensibilizados pela exaustão física e emocional que isso causa. Esses profissionais vivenciam o roubo do tempo: o tempo de descanso, o tempo de lazer, o tempo de estudo, o tempo com a família, o tempo de viver. Pergunte a esses trabalhadores como se sentem em relação ao trabalho que desempenham. A resposta dificilmente será sobre satisfação profissional, mas sobre cansaço e uma crescente descrença no futuro. É hora de agir. Precisamos apoiar a luta pelo fim da jornada 6x1 e exigir melhores condições de trabalho. A mudança começa com a nossa conscientização e nosso apoio. Juntos podemos ajudar a transformar essa realidade. Legal, né? Então, o observatório está na campanha firme, na campanha da escala, pelo fim da escala 6x1. Se você quiser divulgar esse vídeo nas suas redes, deixa eu ver aqui onde está o link. Deixa eu ver aqui onde é que está o link para o vídeo. Ah, tá aqui, tá? Então, mais uma vez, o link não é muito fácil de pegar, mas é só você ir lá no YouTube do Estado Social ou na página dele na internet e você pega esse vídeo e pode divulgar nas suas redes, tá? Muito, muito importante. Então, semana que vem, ou dia 30, desculpa, ele vem aqui para apresentar, tá? Para apresentar o resultado da pesquisa. Acho que é bem importante, é uma prioridade nossa, sempre será uma prioridade nossa. Então, fica de olho, que é realmente fundamental essa mobilização pelo fim da escala 6x1. Então, e aí o ministro do Trabalho não toca no assunto. Né? O governo, de fato, vai boicotar. E ao mesmo tempo, o governo recebe, estende tapete vermelho para representantes de um dos setores mais importantes do comércio, né, do setor de supermercados, atacadistas, né, do comércio varejista de alimentos em geral, para escutar com atenção uma proposta de piorar ainda mais as condições dos trabalhadores e trabalhadoras desse ramo. Né? Piorar, fazer pior, hein? Porque todo mundo aí já tem escala 6x1, né, gente? Vamos combinar. Né? Para tornar ainda pior. Então, você tem um cenário realmente de aprofundamento da lógica neoliberal da política do governo. E aí, queria dizer para vocês o seguinte: saiu um artigo no começo da semana no blog da Boitempo, né? Boitempo é uma das editoras da esquerda brasileira, sempre vai estar tendo os lançamentos deles aqui, vamos falar, né, João? São um grupo, né? Da mesma maneira como tem um
um meio ambiente, um ecossistema de mídias de esquerda, tem um ecossistema também de editoras de esquerda. Boitempo é talvez a mais tradicional delas, vai fazer 30 anos agora. Eles têm um site bem interessante, e nesse site eles publicaram este artigo da Mariela Pitari, O Ajuste Fiscal de Haddad, ou ainda, Como Implodir a Esquerda Brasileira e Permitir o Retorno do Neofascismo. Lembram-se, foi nosso tema ontem, né? Nós demonstramos que essa história de que criticar o governo Lula favorece o Bolsonaro, favorece a extrema-direita, é uma falácia, né? Nós, como os governos, ou cair, os governos progressistas de políticas neoliberais, são eles que entregam o poder de volta ou entregam o poder para a extrema-direita. Não é nenhuma crítica da esquerda a esses governos. Foi assim nos Estados Unidos, Biden, Trump, né? Foi assim na Itália, Draghi, Meloni, pelo jeito vai ser assim na Alemanha, não sei se a AfD vai conseguir a alternativa para a Alemanha da extrema-direita, vai ter a maioria suficiente, mas com certeza será o partido que mais crescerá. A Argentina aqui, né? Fernandes e Milei, com aquele candidato, sabe quem foi o candidato do governo argentino, governo Fernandes, né? Um espancador de mulheres, ou de mulher, pelo menos, quem foi o candidato deles para concorrer com o Milei, né? O ministro da Fazenda, né? O Massa, a gente viu no que deu, né? Depois de ter aplicado uma política progressista neoliberal. Então, isso é o que tem acontecido ao redor do mundo. Mas só não aconteceu na França, no governo que é o grande aliado internacional do governo Lula, que é o governo Macron, porque lá tem uma esquerda, e aí a esquerda não tem nada a ver com a queda do governo Macron, né? Tem a ver com a superação, né? Só não subiu ao poder a extrema-direita porque lá uma esquerda potente fez o combate tanto à extrema-direita quanto ao governo neoliberal de Macron. Então, esse artigo da Mariela Pitari, ele é fundamental, né? Ele desmonta, ele mostra como este ajuste fiscal de Haddad, tá, ele sim explodindo a esquerda brasileira, ou tentando, tem como objetivo implodir a esquerda brasileira e que permitirá o retorno do neofascismo. Ó, a Mariela Pitari, ela é simplesmente doutora em Direito Comparado pela Universidade de Turim, na Itália, mestre em Economia, Direito e Finanças também pela Universidade de Turim, mestre em Direito pela Cornell University, lá nos Estados Unidos, defensora pública do Ceará, atualmente docente na Freie Universität Berlin. E ela, esse livro aí, A Ordem do Capital, super recomendo, vamos falar bastante dele, da Clara Mattei, ele é a referência mundial e brasileira para a questão do neoliberalismo. Ele é a referência, é o estudo mais aprofundado para indicar como o neoliberalismo é a porta de entrada para o fascismo. Tá? E a Mariela anota a edição brasileira do livro, junto com a Clara Mattei. Né? Então, o livro A Ordem do Capital, como economistas inventaram a austeridade e abriram caminho para o fascismo. Na abertura do artigo, ela diz assim: o intuito do presente artigo consiste em avaliar a implementação de medidas econômicas marcadamente neoliberais e demonstrar como a política de austeridade contra o povo trabalhador é nociva às bases de sustentação do governo. Tal movimento de perda de sustentação desencadeará a impreterível mudança de inclinação política em direção aos setores autoritários e neofascistas da política. Ontem nós demonstramos isso aqui, né? Com essa tendência dos governos progressistas neoliberais de entregar o poder para a extrema-direita. Tá? Então, e aí ela vai dizer isso, né? Então, tal movimento de perda de sustentação vai desencadear a mudança da inclinação política em direção aos setores autoritários e neofascistas que, não obstante, fazem uso da mesma política econômica e se aproveitam da tônica do ataque direto ao Estado para erodir a confiança da população nas aspirações democráticas e emancipatórias do povo. Assim, o ataque que parte de dentro do próprio governo, e ela aí está falando do governo Lula, no sentido de rever as conquistas históricas em favor do trabalhador, como o aumento real do salário mínimo, implicam em grave ameaça às conquistas da recente democracia brasileira. Pois bem,
Segunda-feira ela vai estar aqui com a gente. É uma entrevista especialíssima, então, com a Mariela para falar deste artigo e deste tema. Aí o pessoal reclama, não, mas vocês não fazem proposta, não faz projeto. Ontem, no finalzinho do programa, já a audiência estava menor, estava encerrando o programa, noticiei o artigo / manifesto publicado na Folha de São Paulo, é urgente retomar a esperança. Né? Um artigo que vocaliza, né, não é um consenso, não é um manifesto no sentido de que muita gente participou, é um artigo de 10 pessoas, mas que tem essa orientação de esquerda, de uma visão de esquerda para o governo Lula e com um projeto concreto. Tá? Então, o artigo diz, premido pela onda obscurantista e pela crise internacional, o governo Lula ruma para o colapso. O artigo é assinado, alguns deles são ou serão colaboradores frequentes nossos aqui. Ana Holanda, então são 3 ex-ministros dos governos do PT, a Ana Holanda, que foi ministra da Cultura, o Roberto Amaral, nome histórico, né, na esquerda brasileira, foi ministro da Ciência e Tecnologia, e o José Gomes Temporão, que foi ministro da Saúde de 2007 a 2010 no governo Lula. Mas o ex-secretário nacional de Segurança Pública, um dos maiores autores do Brasil, né, quem leu ou assistiu Tropa de Elite, é ele o autor, né, o Luiz Eduardo Soares, uma das pessoas que mais entendem de segurança pública no Brasil, logo vai estar aqui com a gente, e o Manuel Domingos Neto, amanhã ele vai estar aqui, junto com o Pedro Marim, para falar da questão militar, e o Gilberto Maringoni, que já teve 2 vezes que é conosco aqui. 10 medidas para o governo Lula. Então, para acabar com essa conversa de que não tem proposta, eu tenho dito aqui, né? Assiste o Jones Manuel, assiste aqui o Manhã Brasil. Tem proposta o tempo inteiro de mudança do governo Lula, né? Esse mantra, não tem proposta, vai lá, se candidata. Super conversa fiada, como a conversa fiada de que a crítica favorece a extrema-direita. Diz aqui, ó, fim da escala 6x1, que o ministro do Trabalho do governo não fala, não toca nesse assunto. Tá? Jornada de trabalho reduzida para 40 horas. 2, isenção do imposto de renda para ganhos de até R$5.000 ao mês, que o governo vem prometendo e postergando, está dizendo que vai fazer esse ano, a ver. Taxação das grandes fortunas, dos dividendos e altas rendas. Essa é uma questão importante, eu não comentei ontem. As 25 medidas do Haddad simplesmente não toca no assunto de taxar lucros e dividendos. Então, a turma lá da Petrobras, os acionistas da Petrobras, vão continuar sem pagar imposto nenhum sobre os dividendos milionários que recebem. Pois é, medida do governo Fernando Henrique. Passou Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma meio, Lula 3, e no Brasil, na Lituânia e na Estônia, são os únicos países do mundo em que a burguesia não paga, não é taxada nos seus lucros e dividendos. Reforma agrária, 5º ponto, amparo à cesta básica, incentivo à agricultura familiar e retorno dos estoques reguladores da oferta de alimentos. 6º ponto, tratamento prioritário à transição energética conjugada à defesa ambiental. Ponto, tem pulou do 6 para o 8, acho que tem um problema de numeração aqui. Reforma penitenciária, criação do Serviço Único de Segurança Pública, o SUSP, e controle da violência policial epidêmica. Depois, priorização da integração sul-americana, com destaque para projetos de desenvolvimento ambiental. E, finalmente, supressão das operações de garantia da lei e da ordem, as GLO, né, redução e redistribuição espacial dos quartéis e extinção das comissões militares no exterior.